Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Tudo? Que bom, eu também estou bem. Nossa aula de língua portuguesa hoje é sobre a classificação dos sujeitos, né? Temos cinco tipos de sujeito, que é simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, tá? Vamos trabalhar com esses 5 tipos de sujeito hoje. Mas antes de mais nada, vamos aqui partir um pouquinho para o sujeito. Vamos falar um pouquinho do sujeito, tá bom? Vai ficar mostrando aí para vocês alguns exemplos, imagens com uns textozinhos. Então, vai ficar nesse momento só a minha voz vai estar para vocês. Eu aqui, né, desse jeito não vai aparecer, só a minha voz. Eu fiz isso, gente, para ficar melhor para vocês. Até para vocês que gostam de ficar aí copiando, assim as imagenzinhas com os textos aí mostrando na tela para vocês, é melhor para o acompanhamento e entendimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O termo sujeito, gente, é essencial para a oração, correto? É essencial, né? Então, você vai sempre ali classificar, vai estar ali fazendo análise sintática, você vai identificar, classificar o sujeito, tá? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Você precisa ali primeiro identificar o verbo, encontrar o verbo, olhar para o verbo. O termo com o qual o verbo está concordando é o sujeito, tá? Então, bastante atenção no verbo, tá? Em que o verbo está ligado para você saber qual é o sujeito, tá bom? Então, agora a gente vai ver como isso funciona, né, na língua prática, eu vou estar aqui trazendo alguns exemplos para vocês. E, por favor, tirem dúvidas, tá? Se vocês têm perguntas, fiquem à vontade. Já falei para vocês que não precisam vocês ter vergonha não, tá, gente? Estamos aqui para aprender e errar juntos, né? Que eu também erro. Então, vamos aí para o primeiro exemplo. Esses exemplos, gente, é para vocês terem mais certeza de que o verbo concorda com o sujeito. Então, temos o ladrão roubou o celular. E o galo aí tá, meu Deus. O ladrão roubou o celular. Os ladrões roubaram o celular. Temos no singular e no plural, certo? Justamente, singular e plural. Mas por que, professora, singular e plural? Para vocês verem que tanto no singular como no plural, o verbo vai estar sempre concordando com o sujeito, certo? Mas, bem aqui nesse segundo exemplo, né? Mas por que você está chamando a atenção para o segundo exemplo? Porque lá no primeiro, presta atenção, o ladrão roubou o celular, os ladrões roubaram o celular. Sabemos de que o ladrão, ele praticou a ação de roubar, tá bom? Já sabemos disso. Mas aí, você fica na sua cabeça uma explicação tipo... O sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Você pode cair em uma armadilha como no segundo exemplo. Segundo exemplo, o celular foi roubado pelo ladrão. Porque aí você percebe, no segundo exemplo, você parte lá para o primeiro exemplo. Você percebe que o sujeito, que é o ladrão, ele praticou a ação de roubar o celular. Mas aí, no segundo exemplo, a qual eu estou chamando a atenção de vocês, o ladrão ele continuou praticando a ação de roubar o celular, correto? Mas ele aí não é considerado o sujeito dessa oração. E o sujeito dessa oração aí, qual é? O celular, tá? Que é o celular e o sujeito dessa oração. É o termo, porque ele, tá? Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Portanto, no segundo exemplo, o sujeito não é o ladrão. Ficou entendido? No segundo exemplo, o sujeito não é o ladrão. Ele não praticou a ação expressa pelo verbo.
como eu falei, que o verbo vai estar sempre concordando com o sujeito. E aí o verbo que é roubar, roubado, né, pelo ladrão, está ligado ao que? Ao celular. Então, o celular é o sujeito. Entendido? Outros exemplos para vocês entenderem melhor. O menino quebrou o vaso. Os meninos quebraram o vaso. O vaso está quebrado. Os vasos estão quebrados. Aí você pensa, o sujeito é sempre aquele que pratica a ação. Aí cai na sua prova uma frase como essa, tá? Aí você pensa, professora, mas aí eu não sei quem quebrou o verbo. Perdão, gente, mas eu não sei quem quebrou o vaso. Eu não sei quem quebrou o vaso. Então, eu não sei com que termo o verbo está ligado. Se eu não sei, não tem sujeito. Então, não tem sujeito, professora. Quem quebrou o vaso? Não sei quem quebrou o vaso. Então, não tem sujeito? Tem, gente. Tem sujeito, senhora. Até o galo tá concordando. Tem sujeito, sim. Atenção, gente, sem risos, tá? É só um galo cantando, tá bom? Foco. Eu falei pra vocês que precisa de atenção, tá bom? Atenção, por favor. Ó, como eu disse, tem sujeito, sim, tá bom? Olha pro verbo. O verbo tá concordando com o vaso, correto? Então, o sujeito é o vaso. Então, o sujeito nem sempre é uma pessoa, né, gente? Você não precisa pensar sempre numa pessoa como um sujeito. Nem sempre vai ser uma pessoa ali, tipo como o ladrão, o menino. Não, nem sempre vai ser uma pessoa, o sujeito, não, tá bom? Como lá naquele outro, o celular foi roubado pelo ladrão. O celular foi o sujeito. E aqui o vaso foi o sujeito. Tá certo? Então, agora a gente vai para a parte das classificações. A gente já classificou aqui um pouquinho, né? Mas entendendo realmente ali o que é o sujeito, tá certo? Então, agora a gente vai para os sujeitos, tipos de sujeito, como eu já falei, que são simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Vejamos agora, tá? Eu trouxe 5 exemplos, não trouxe muitos, que é para vocês não se confundirem, tá bom? Mas se houver alguma dúvida, se não houver entendimento algum, eu repito, tá bom? Tudo novamente. Vamos para o primeiro exemplo. O professores e alunos fizeram um acordo. Professores e alunos fizeram um acordo. A água está contaminada. Eu vou ler logo os 2 exemplos, tá? Professores e alunos fizeram um acordo, a água estava contaminada. No primeiro exemplo, a gente tem 2 termos, professores e alunos, certo? Quem fez um acordo? Professores e alunos. Então, aí a gente tem sujeito composto, tá bom? Porque temos professores e alunos. Eles que fizeram um acordo. Então, quando a gente tem mais de 2 termos, professor, se tiver 3, se tiver 4, ele vai ser sujeito composto, tá bom? Professores e alunos e diretores fizeram um acordo. Ele vai ser um sujeito composto. A água estava contaminada. Então, aí, a água está se referindo só à água, tá? O que estava contaminado? A água. Então, aí a gente tem sujeito simples. Temos só um termo aí, a água, tá certo? Vamos agora para o terceiro exemplo. Já vimos compostos, com sujeito composto e sujeito simples. Vamos agora para outro. Organizamos uma festa surpresa para a nova professora. Aí, gente, é um sujeito oculto. Por que, professora, aí é o sujeito oculto? A gente não consegue identificar o sujeito.
Assim, de cara a gente não tá explícito o sujeito, mas a gente consegue... perdão, eu falei que a gente não conseguia identificar, mas a gente consegue identificar. Não tá aí explícito o sujeito. Ó, organizamos uma festa surpresa para a nova professora. O organizamos se refere a quem, gente? Eu quero que vocês me respondam isso. A gente organizamos. Quando eu falo organizamos, eu tô me referindo a quem? A nós. Isso, justamente, a nós. Eu me refiro a nós. Nós organizamos. Então, eu consigo identificar. Agora há pouco eu falei que a gente não conseguia, mas eu consigo identificar, né? Perdão pelo esse erro, gente. A gente, você consegue identificar que alguém organizou essa festa. Então, quando eu consigo identificar esse verbo que ele não está presente aí, mas eu sei que eu sei quem organizou, né? Que foi nós organizamos. Então, quando tá essa situação, é um sujeito oculto. Porque aí não está nós, não tem assim, nós organizamos uma festa surpresa para a nova professora. Mas eu sei que o organizamos se refere a nós. Então, o sujeito oculto, ok? O sujeito não aparece na frase, mas eu consigo identificá-lo. Entendido? Sujeito oculto. O sujeito não aparece na frase, mas eu consigo identificá-lo. Certo? Podemos ir para o próximo? Sim, né? Que bom. Quarto exemplo. Choveu a noite toda. Choveu a noite toda. Aí é um sujeito inexistente. Por que inexistente? Porque, gente, nesse tipo de oração, que é uma oração sem sujeito, olha, temos uma oração sem sujeito. Aparece um verbo impessoal aí nessa frase. Esse verbo que não tem sujeito, tá bom? Choveu. Porque choveu é um termo de... é um fenômeno da natureza, correto? Então, essa frase aí não tem sujeito. E por isso ela se chama de inexistente. Não tem sujeito. Ok? Então, é sujeito inexistente. Choveu a noite toda. Certo? Podemos ir para o quinto. Tô falando muito rápido. Não? Não. Que bom. Então, quinto exemplo. Precisa-se de funcionário com experiência. Precisa-se de funcionário com experiência. Aí temos o sujeito indeterminado. Por que indeterminado? Porque eu sei que alguém precisa de funcionário, correto? Alguém precisa de funcionário, mas eu sei quem? Quem é essa pessoa? Não, lá no sujeito oculto, vem organizamos, certo? Mas lá eu sei que alguém organizou, que foi nós. Nós, que se refere, organizamos uma festa surpresa para a nova professora. Então, esse nós pode ter sido os professores e alunos, correto? Mas o organizamos se refere a nós, então eu consigo identificar o sujeito. Mas aqui precisa-se de funcionários com experiência. Eu não sei quem precisa. Não sei se é um advogado, não sei se é um hospital, não sei se é um supermercado, eu não sei quem é essa pessoa que está precisando de funcionário. Eu sei que alguém está precisando, mas eu não sei identificá-lo, quem é. Então, quando eu não consigo identificá-lo, esse sujeito, ele se chama sujeito indeterminado. Eu não consigo identificar, determinar quem precisa desse funcionário com experiência. Ficou claro? Alguma dúvida? Isso, gente, vocês conseguem, vocês sabem, né, que alguém precisa. Mas eu não sei quem, não consigo identificar quem é. Por isso que é um sujeito indeterminado. Certo? Que bom. A atividade, professora. Sim, gente, a atividade.
o que eu vou querer de vocês. Eu passei aqui 5 exemplos, eu falei um pouquinho do sujeito, tá? De como vocês podem identificar, como vocês não... de como vocês não cair, né, numa armadilha, como aquela lá do... O vaso foi quebrado, né? Que, não tem sujeito. Tem sujeito sim, a gente tem que prestar atenção no verbo e com o que ele está concordando. A atividade eu vou querer... eu vou passar para vocês 10 questões. Nossa, professora, 10 questões? Sim, 10 questões que eu quero ver mesmo se vocês entenderam, porque alguns aqui não falam nada. Meu Deus do céu, fica difícil trabalhar assim, porque eu não sei se vocês estão com dúvida, se vocês não entenderam algum sujeito, algum assunto, fica muito ruim. Então eu vou passar 10 questões, tá? Com frases. Vocês vão identificá-los, vocês vão classificá-los, tá bom? E vão explicar o porquê, vão justificar. Então, isso aqui é sujeito tal, porquê, diga, tá bom? Eu quero que fique tudo bem clarinho, eu quero saber como é que tá o conhecimento de vocês, tá? Eu vou deixar lá no nosso grupo, enviar daqui a pouquinho a atividade para vocês, tá bom? Vou demorar alguns minutinhos para esse assunto entrar mesmo aí na mente de vocês, tá bom? E vou enviar essa atividade. Não tenham pressa, tá bom? Eu vou dar um prazozinho para vocês para me entregarem essa atividade. Então, prestem bastante atenção em cada frasezinha, em cada termo, em cada oração, nos verbos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Encontro vocês na próxima e uma ótima tarde, gente. Beijos e até a próxima.